né, em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17, né? Vamos falar aí, Deus visitou o seu povo, né, dentro desse tema, né? Deus visitou o teu povo. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. São textos conhecidos, mas dentro dos milagres que Jesus fez. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinha. Espírito Santo, fala conosco, inspira-me mais uma vez, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, fale, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, será que foi o único jovem que morreu naquele tempo que Jesus andava pregando o Evangelho, e uma única viúva que estava perdendo seu filho? Talvez não, né? Eu digo talvez não, para a gente não ser absoluta, porque nós não podemos também querer adivinhar, não é? Mas talvez não. Mas é interessante a gente entender alguns pormenores, e esse mover de Jesus de íntima compaixão, em alguns textos a gente encontra esse mover de Jesus de íntima compaixão, né? Que ele se moveu, que ele teve compaixão da multidão. E é interessante a gente entender o contexto. Naim era uma aldeia, era uma cidade pequena, pequenininha, como se fosse um bairro pequeno, né? Era uma aldeia, e ela ficava próxima de Cafarnaum. Era um dia andando, para chegar de Cafarnaum até a Naim. Jesus tinha passado em Cafarnaum antes, ele tinha curado a filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga. Ele tinha curado a filha dele, lá em Cafarnaum, né? Agora ele estava passando por Naim. O que significa Naim? Olha que interessante, o significado de Naim é consolação, aconchego, tranquilidade, calma. Isso significava Naim. Então era um lugar muito bom de se viver, fazendo uma inferência do que significa o lugar. Ninguém vai pôr o nome num lugar, se o lugar é agitado, vai pôr sossego. Não tem sentido, a não ser por uma brincadeira, não é? Então, Betânia, lugar de paz. Então, o nome tem que ser condizível, né?
com a situação, com o local. Então, dá-se a entender que Naim era uma aldeia muito tranquila. Porém, era um lugar muito pobre. A economia de Naim era baseada na agricultura, né, na agropecuária, algumas coisas assim. Não tinha mais do que isso naquela cidade. Então, girava pouco ali naquele lugar a questão de finança. E aí, vamos caminhar um pouco mais. A mulher, ela era o quê? Viúva. Então, claro, óbvio, não tinha marido. E a situação das mulheres naquela época era muito difícil. Muito difícil. As mulheres dependiam de homens para poder sobreviver. Dependiam. Era fundamental por causa do contexto da época. As mulheres, quando nascia uma filha moça numa casa, até os 12 anos, ela era treinada e preparada para ser dona de casa. Aos 12 anos, ela era propriedade do pai, porque o sistema era patriarcal, era o homem que mandava. Então, ela, quando aparecia alguém para casar, que se interessou por aquela menina de 12 anos, o pai recebia o dote dela, era uma venda. Então, a mulher significava, dependendo da situação, dinheiro em caixa para o pai. Mas os filhos representavam a força da mão de obra. O filho representava a prosperidade, o crescimento da fazenda, do plantio, essas coisas todas. Então, enquanto estava ali o pai comandando, tinham filhos homens, por isso que eles queriam que nascessem muitos filhos homens, né? Para poder crescer, a propriedade ser rentável, ou aquilo que eles arredavam, né? Desse lucro. Eles interessavam muito em filhos homens para isso. E a mulher, então, tinha garantia, tanto também as filhas, né, as mulheres que nascessem também tinham garantia ali, enquanto estava vivo. Se o pai morresse, os filhos iam comandar aquela situação. Mas se a mulher ficava só, aí complicava. Vocês podem ver que essa cena e essa situação de Jesus, nós vamos caminhar, eu estou contando a história para vocês entenderem. Lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, vocês encontram a instituição dos diáconos na igreja. Lembra disso? Né? Foram instituídos 7 diáconos na igreja. Por que foram instituídos os diáconos na igreja? Quem lembra por quê? Entendeu? Olha a importância da era de Cristo para a vida dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Olha que interessante. Como que Jesus veio quebrar uma mentalidade arcaica da época e praticamente injusta. Voltando um pouquinho no tempo, quando Israel, e vocês agora estão bons nisso, porque assistiram lá na Record, lá a Bíblia, os 10 mandamentos, etc, etc, a cidade de Israel, Canaã, foi dividido entre as 12 tribos de Israel, certo? Entre as 12 tribos. E era o seguinte, a mulher não tinha herança. A mulher não tinha herança. Porque às vezes acontecia de uma mulher de Benjamim casar com um varão de Manassés. Aí o que acontecesse? O homem de Manassés, se morresse, aqueles bens ficavam para a mulher de Efraim, lá da tribo de Efraim. Então, não podia, porque saía uma seção de terreno, de porção de terra, da tribo de Manassés e ia para Efraim. Não podia, entendeu? Então, ela era obrigada a casar com um dos irmãos deles, para manter ali a terra. Só para isso, irmão, só para isso. Olha só que cultura. Que cultura. Não é Deus que tinha estabelecido isso, não.
Não é Deus, não. Lembra daquela história lá de Judá? Que ele deixou até o anel com a prostituta lá? Né? Que ele deu, de Tamar, Judá, né? O filho dele morreu, deu o outro filho, morreu, o outro morreu, e aí ficou esperando, ela ficou esperando ele gerar mais um filho para casar com ela. Olha para você ver. Né? Então, sim, tamanha era a ignorância. Então, a situação da mulher era muito complicada naquela época. E aquela mulher, provavelmente, ela deve ter ficado viúva muito cedo, porque ela tinha um filho. Ela tinha um filho. Mas também ela podia ter optado por ter um filho. Não tinha preservativos na época, não tinha métodos para evitar filhos e tal, a não ser aqueles filhos de Judá lá daquela forma que eles fizeram lá, né? Mas outra forma não. Então o que acontece? Ela deve ter ficado viúva muito cedo e só tinha um filho. Então agora, aquele lugar que era um lugar que significava consolação, aconchego, tranquilidade, calma, estava vivendo um momento de muita dor. Porque o texto, Jesus quando entrou ali em Naim, olha o que diz aqui a palavra, quando ele entrou em Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande multidão estava com ele. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande da cidade, que é uma aldeia, chamava cidade, mas uma aldeia. Aquela mulher era querida também. Interessante, né? Por quê? Você pode ver que uma pessoa, quando é estimada, o velório dela é muita gente, é ou não é? Não é? É muita gente que vai dar as suas últimas condolências, né? Tanto para a família e despedir do defunto ali. Uma grande multidão estava com ela. Então, naquele momento, era um momento de angústia e tristeza para aquela grande multidão. Do outro lado, uma grande multidão com Jesus, acompanhando aquilo que Jesus fazia. Jesus se importou com aquela mulher. Irmãos, os milagres têm que ter um propósito. Eu estava vendo aqui, tem que ter um propósito, e tem um propósito. Os milagres sem propósito, eles podem ser vazios, ainda que eles venham por uma ação de Deus. Quando eu falo vazio, para o propósito. Por exemplo, os leprosos, um voltou. Então houve o propósito da cura ali, porque um voltou, não é? Um voltou. Hoje tem muita gente que não volta, recebe, mas não volta, não é? Então Jesus, ele teve íntima compaixão daquela mulher. Por que Jesus teve compaixão daquela mulher? Por quê? Porque Jesus não veio com uma mente arcaica, uma mente lá de trás dos judeus. Ele veio com uma mente de Deus que no princípio criou os céus, a terra e tudo que nele há. Ele veio com uma mente de Deus que disse para Abraão: ouça quem? Sua mulher. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Quando estava lá naquela luta para despedir Agar e Ismael, não foi? Ouça a sua mulher. Mas Senhor, não é comum ouvir uma mulher? Mas eu estou mandando, Abraão, ouça a sua mulher. Ouça a sua mulher. Eu não criei sua mulher do dedinho do seu pé. Não criei do dedinho aqui da mão, nem do dedão. Eu
Eu tirei aqui no meio da cintura, onde que é o equilíbrio do seu corpo, não é? Às vezes perdemos, irmãos, e não entendemos o milagre de Deus, muito maior do que levantar o defunto, do que curar o câncer, do que curar uma dor, e isso também é milagre, o milagre do entendimento, o milagre da libertação, o milagre da transformação da mente, como Paulo fala sobre a transformação da mente, não é? Agora é interessante, irmãos, vocês saberem, e vocês podem conferir lá, até se vocês forem no capítulo 8, se não me falha a memória, mas acho que é isso mesmo, capítulo 8 de Lucas, abra sua Bíblia, capítulo 8 de Lucas, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1. O que está escrito aqui? Pode ler aí. Olha o 2. Três. Olha o milagre que Jesus estava fazendo, não só de levantar aquele defunto, mas mulheres já eram suas discípulas, já estavam caminhando com Jesus, estavam de aldeia em aldeia, em cidade, e não eram qualquer mulheres, não, né? Quando fala de algumas delas, Joana, esposa, mulher de Cusa, procurador de Herodes, está vendo? É uma mulher casada, Susana, e outras mulheres a quem ele libertou, e esses homens estavam confiando nessas mulheres, a seguir a Jesus, não eram vadias, não eram qualquer uma. Irmãos, olha como Cristo veio fazer esse milagre da transformação, da quebra de paradigma. A situação das mulheres, que não era nada bom, ele veio fazer essa mudança, e naquele dia, a Bíblia não fala, mas provavelmente, isso eu estou dizendo, eu estou tirando aqui do texto, essa viúva, ela tinha alguma coisa que aquele povo gostava dela, porque senão a multidão não o seguia, mas poderia ser pelo filho. Olha, irmãos, é muito difícil uma multidão ser feliz com o filho e não acreditar quem o gerou. Será que coisa boa gera coisa ruim e coisa ruim gera coisa boa? Eu não acredito, não. Acredito que a pessoa pode ser má, se quiser, é uma opção, né? Como aquele que foi gerado também pode fazer a sua opção. Então, certamente, né, aquela mulher cuidou muito bem daquele menino, cuidou muito bem. Então tinha algo de especial ali, e Jesus estava premiando ela naquele dia, né? O choro dela, eu imagino como que seria, e Jesus fala com ela, não chore, não chore, a palavra dele para ela, não chore, não chore. Irmãos, aquele sinal, ele não foi só importante para aquela mulher, que não cita o nome dela. A Bíblia cita o nome dela aí? Não cita. Por quê? Porque nós estamos aprendendo, por isso que eu estou perguntando. Porque ela não era importante em Israel. Quando fala ali de Susana, porque ela era importante, ela era Susana e a outra mulher, Joana, ela era esposa do procurador, entendeu? Então, quando a pessoa tinha um certo título, importância, o nome era citado, está entendendo? Então, ela não citava o nome dela, né? Você encontra dentro da Bíblia, muitas vezes, falando de mulheres que chegou perto de Jesus, e o nome não foi dito. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, cita o nome dela? Não
cita. Apesar dela ter gastado tudo que tinha, mas não cita, que não era importante. Mas outras pessoas são citadas. Então, para aquelas mulheres que seguiram Jesus, foi importante elas verem o Cristo que estava vindo, que não era apenas aquilo que as castas, na Índia chama-se casta, né? Ou as divisões religiosas de Israel pregava, né? Não era daquela forma. Elas viram que Jesus estava trazendo uma nova filosofia vindo do céu, de crer, de ver, de aproximar, né? E aquelas mulheres, foi bom elas verem como que Jesus se importou com aquela viúva, que ele não se importava só com o cego que gritava, não, que ele não se importava somente com os leprosos, não, homens, não, mas que importava com uma mulher que estava chorando pelos seus filhos, e que se importava, né, por uma mulher que estava com fluxo de sangue, tocou nele por trás, em suas vestes. Que ele não se importava apenas com alguém que subiu numa árvore, não. Que ele não se importava somente com o chefe da sinagoga, que pediu para curar sua filha, não. Mas ele se importava com todos, não importando o sexo. E, irmãos, esses milagres foram coisas que aconteceram através de um sinal de ressurreição, né, de um morto, para que as pessoas entendessem como que Deus se importa com elas. Hoje também, lamentavelmente, nosso tempo é curto. Hoje, tem muitas mulheres sofrendo, de uma forma ou de outra, porque ainda a cultura do sexo frágil existe. Mas eu quero te dizer nessa noite, que provavelmente você precisa, talvez, um milagre na sua vida, ou você conhece alguém que precisa de um milagre. Esse milagre de Jesus para mostrar que você não é um sexo frágil. Eu não vim aqui para pregar somente para as mulheres, estou pregando para o homem também. Não é. Que você é um ser comum, como o sexo masculino, apenas diferenciado, né, pela questão sexual, que é uma mulher. Mas que Deus se importa com você. E muito. Por isso a gente vê muitas mulheres sendo usadas na presença de Deus, porque Ele se importa, e há uma sensibilidade em vocês. E para nós homens, fica a lição aqui, de saber a nossa importância no cenário do Evangelho do Reino de Deus, e a responsabilidade que temos. Se temos poder, não é para oprimir. Se temos liderança, então é para liderar bem e cuidar bem. Jesus mostrou para aquela mulher: eu me importo com você, estou trazendo o seu filho de volta para mostrar para você que Deus não se esqueceu de você, e que você não vai ficar mendigando aí na cidade de Naim, não vai ficar mendigando em Israel, porque Deus cuidará de você. O seu filho está aí para dar continuidade na sua vida, e nada acabou. Assim também Deus fala com você nessa noite, que ainda nada acabou na sua vida. Nada acabou. Talvez você, irmã, é engraçado, eu não vim no meu coração pensando em falar tanto pelas mulheres, mas está saindo. Está saindo. Talvez você tenha pensado: meu Deus, valeu a pena eu gerar filhos. Estou hoje cansada. Meus sonhos foram abortados. Meu marido não é aquilo que eu esperava. Valeu a pena. Algumas pessoas talvez chegam a dizer: puxa vida,
Antes eu tivesse nascido homem. Eu já ouvi isso, vocês já ouviram, talvez você tenha falado, mulher. Mas Jesus passou lá. Jesus passou no lugar da consolação, do aconchego, da tranquilidade e da calma. Ele passou lá. Ele passou lá porque Ele não quer ver ninguém vivendo debaixo de opressão. E o milagre para a sua vida hoje, para a nossa vida, para nós como homens que conhecemos a palavra de Deus e amamos ao Senhor, é que Ele tem algo para você de especial. Eu não sei para quem Deus está falando tanto nesta noite, mas Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Se Jesus não tocasse naquele caixão, eles não iam parar aquele enterro. Porque eles certamente nem imaginavam que ele poderia ressuscitar aquele filho. Eles nem imaginariam. Mas Jesus tocou. E certamente ele deve ter chegado e o pessoal deve ter parado. Assim, talvez ele é parente do morto. Talvez ele quer ver ele para a última vez. Jesus tocou e disse: levanta, levanta. Está aqui, minha filha, o seu filho está aqui. Ele veio para restituir na nossa vida coisas que nós não imaginamos. Ele chega, antes que tudo acaba, Ele chega. Ele vem. E mesmo que Ele não chegue a tempo de ir para a sepultura, Ele pode fazer como fez com Lázaro. Alguns historiadores antigos, entre eles Joséfo, e alguns padres antigos dizem que lá pelo século 3 depois de Cristo, 3 e 4, aquela sepultura onde aquele jovem ia ficar, tinha uma igreja. Tinha uma igreja, e funcionou uma sinagoga, uma igreja ali naquele local, durante muito tempo. Diz que hoje são só ruínas, que hoje são assentamentos que tem lá, e moram muçulmanos naquela região. Então, meus queridos, pensa nisso. Pensa. Este milagre foi fundamental para aquela cidade, para aquela multidão que estava em angústia, em dor. Para alguém em especial naquela multidão, uma mãe. Talvez você está chorando aí, mamãe, por uma situação que está incontrolável. Mas como diz aquela música, hoje o teu milagre vai chegar. Talvez também o seu filho está morto, não morto fisicamente, mas pode estar morto espiritualmente, pode estar morto de esperança. Talvez também sonho seu pode estar morto, e sonhos que Deus pode também parar e tocar e ressuscitar. Ele pode fazer isso. Aquela outra multidão que estava com Jesus, aquela outra multidão, porque eram 3 multidões, uma multidão de pessoas que vinham, os discípulos, a multidão de discípulos que estava com ele, e essa multidão que seguia aquele defunto para enterrar. Que nessa noite,
nessa noite, a ressurreição venha na sua vida, seja em que área for. Oh, ale canta lama, suriande canta lama, uri canta lama, suriande canta lama, suriande canta lama, uri canta lama, suriande canta lama, suriande canta lama, suriande canta lama. Eu sei que não podemos nos transportar para aquela época, não estamos num túnel do tempo, mas como cristão que cremos em tudo que Jesus fez, podemos imaginar que alegria foi aquele encontro, discípulos, os seguidores, e aquele pessoal daquela procissão fúnebre. Imagine que alegria, que paz. E que alegria também será na sua casa, na sua vida. Fique de pé neste momento. Eu tenho um hino, eu gosto muito da letra dele, claro que eu não sou cantor, ele é muito antigo, Luiz Carvalho cantava ele diz assim: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, já não sou como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Que Ele toque em você nessa noite, que o teu milagre chegue nessa noite. Se é tempo de milagres, então que aconteça na sua casa, na sua vida. Aleluia. Oh Deus, eu creio que nesta noite Tu falaste profundamente ao nosso coração, por esse tempo tão curto da palavra, que alguém foi tocado profundamente nesta noite, onde está aqui, ou Senhor Deus, nos ouvindo nesse momento pelos nossos canais. Algo de extraordinário, Senhor, está acontecendo neste momento, para que, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado, Senhor, e exaltado, Senhor. Ó Deus, como diz, Senhor, a multidão mesmo disse a respeito daquele momento, Senhor. Eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo. Visita o teu povo nesta noite, Senhor. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos, Senhor. Que aconteça, Pai, o milagre nesta noite em nossas vidas. Oh Deus, em nossos filhos, em nossos netos, Senhor, em nossos irmãos, em nossos pais, em nossa família. Oh Deus, que aconteça um milagre, Senhor. Deus, aquelas mulheres que estão em opressão sejam tocadas. Talvez estão mortas nessa opressão, sejam tocadas nessa noite, Senhor, e venha, Senhor Deus, o teu livramento, a tua bênção, a tua graça e o teu mover.
Oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos nos milagres, Senhor. Oh Deus, e nós queremos ouvir os testemunhos aqui neste local. Deus, o Senhor sabe, e eu tenho dito isso sempre, não é para a honra de homem, de pastores, de pregadores, de ninguém, mas do Teu nome, do Teu nome.